que história é essa de que noiva tá sempre certa? Que, não, tudo que acontece com a noiva, a culpa é de todo mundo menos da noiva. Adicione o meme da Ivy aqui. Não. Porque às vezes a noiva tá errada. Quem diz muito isso é essa querida aqui, ó. @Jessimaria. Essa querida, ela é maquiadora, é isso? Maquiadora de noiva. E aí ela conta mais história, mas tem uma história em específico que teve uma reviravolta. Foi essa história que eu caí na história dela. Passando no TikTok, que eu fiquei assim, Mona. Mas vamos assistir. Ó, tem essa primeira história, juro, gente. Ela tem cada história pra falar que noiva não é vítima, que eu, sinceramente, não sei, viu? Será que não é vítima mesmo? Eu sou fotógrafa de casamentos. E nessa plataforma eu percebi que, independentemente do que for, na cabeça das pessoas a noiva sempre tem razão. E a verdade é que, na maioria das vezes, a noiva não é a vítima. Polêmica. Eu sou fotógrafa de casamentos, como eu falei, então eu tô olhando por um lado de que casamentos que eu já presenciei. Só pra lembrar, gente, que gente ruim também se casa. E na maioria das vezes, essas pessoas ruins também são. Nossa, gente, inclusive, muita gente ruim se casa. É aquela história. Primeiro, antes de tudo, muita gente ruim envelhece, né? Mas essas coisas que a gente esquece. Por que esse teco não fecha? Muita gente se casa porque casar é caro. E gente ruim normalmente é trambiqueira. E gente ruim, gente trambiqueira, às vezes, muitas vezes, é rica. E aí, ó, um casamento muito grande, às vezes, é de gente filha da puta. Gostaram dessa lógica anticapitalista? Noivas. Eu fui contratada uma vez para fotografar um casamento há muito tempo atrás, não tem problema eu falar sobre isso. Por hora. A noiva me contratou para trabalhar por hora, me contratou para trabalhar por 2 horas. E, para deixar claro, independentemente da quantidade de fotos que eu tirasse, das pessoas que eu fotografasse, ela iria pagar o valor que a gente já havia acordado. Ela já tinha até me pago antecipado, porque eu só trabalho com casamento ou com qualquer outro tipo de cobertura de fotos se a pessoa me pagar antecipado. No dia do casamento, era um casamento bem intimista, durante a semana. Eu cheguei cedo, fotografei a igreja, fotografei alguns convidados entrando. Aquelas fotos bem documentais, sabe? De momentos assim, não posados. E eu ainda não tinha identificado o noivo, porque no casamento não tinha cerimonialista. E aí alguém se atrasou no casamento, o casamento atrasou um pouco. A noiva chegou e teve que ficar lá fora um tempo esperando dentro do carro. Eu aproveitei esse atraso para ir lá fora, fotografar a noiva dentro do carro, fazer aquelas fotos bem bonitas. E depois que eu acabei de tirar as fotos dela, ela me fez um pedido bem peculiar. Ela me apontou uma mocinha que estava dentro da igreja e disse: ó, você não precisa fotografar aquela menina ali. Eu quero que você fotografe apenas eu e a minha filha. O que eu imaginei. Cara, na verdade, eu nem lembro se eu imaginei alguma coisa, mas eu achei estranho o pedido dela para mim não fotografar uma pessoa em questão. Apesar de o casamento ser dela, ela ser a noiva, o casamento também era do noivo. E eu só confirmei com a cabeça, porque eu estava sendo contratada pelos dois. Entrei na igreja e fui fazer as fotos do noivo, que é de praxe todo casamento ter foto do noivo, assim como tem foto da noiva. Porque, aliás, o casamento é dos dois, não é só de uma pessoa. Não é uma festa de 15 anos de aniversário. É um casamento em que se casam 2 pessoas. Quando eu tirei as fotos do noivo, eu expliquei pra ele que eu precisava fazer algumas fotos dele e tudo mais. Ele foi muito solícito, deixou eu tirar as fotos, fez poses. Tirei foto dele com a mãe dele, com irmãs. E aí ele falou, tira umas fotos minhas com a minha filha. E eu falei, claro, chame sua filha. Adivinha quem que era a filha dele? A mocinha que a noiva tinha apontado para eu não tirar foto. O que dizer? Ai, gente, juro. Ai! E óbvio que eu não comentei nada com o noivo, até porque não tinha o que questionar, eu tava ali para fazer foto e foi o que eu fiz. Nossa, perdeu a oportunidade de infernizar o caso. Imagina.
Ah, essa é sua filha. Ah, tá, desculpa, porque não tinha nenhuma foto dela até agora, porque a sua esposa tinha falado pra que ela não aparecesse no álbum. Mas tudo bem, junta, junta, A sorriso. menina também entrou na cerimônia. Ela entrou bem antes da noiva. Ela também participou do cortejo. E a filha da noiva entrou junto com ela. Era a daminha dela, uma menina menor. Eu fiz as fotos do noivo com a filha somente, né, antes de começar o casamento. Só que durante a cerimônia, ela estava na primeira fileira de banco e ela estava muito emocionada. Inclusive, eu fiz uma foto linda dela, da lágrima caindo, e o pai dela na lateral, assim, dela, do rosto dela, de cabeça baixa. Ficou coisa mais linda a foto. E aí, depois do casamento, não teve recepção. Depois que terminou a cerimônia, não teve recepção. E também, eles não pediram nem o noivo nem a noiva para fazer foto com as duas filhas, porque a noiva tinha uma filha e o noivo tinha uma filha. Fizeram foto só com a família. A noiva pediu para eu fazer umas fotos dela com a filha dela no altar e tudo mais. Eu fiz, ficaram bem bonitas também. E no outro dia eu entreguei o link das fotos, de todas as fotos, para a noiva. Lembrando que ela pediu para eu não fotografar a menina. Bom, eu entreguei as fotos com todas as fotos. Mandei as fotos, todas as fotos que eu tirei do noivo com a filha, da filha, enfim. E depois que eu entreguei as fotos, ela já havia me pago. A gente não conversou mais, a gente não se comunicou. Ela não reclamou que eu tirei foto da menina. Porém, dias depois, alguém entrou em contato comigo, pedindo o link das fotos do casamento. E óbvio que eu não ia entregar sem perguntar quem que era. E aí a pessoa falou assim, eu sou o noivo. É que eu percebi que estão faltando algumas fotos. E aí ele falou que estava faltando foto dele com a filha, né, foto da entrada da menina. E eu pedi desculpa, falei que tal. Ai, gente, na moral, assim. E sabe qual é o pior? É que é isso, ele talvez. Será que ele é inocente de não saber que as filha da puta da esposa dele tá fazendo isso? Que a gente tá falando de uma criança, né, gente? Será que ele não imagina? Será que ele vai descobrir agora? Ele vai descobrir numa hora boa, né? Que logo depois de ter casado, vai descobrir que a noiva, agora a esposa, é uma desgraçada? Talvez tivesse acontecido algum equívoco. E mandei o link novamente para ele das fotos. Só que aí eu fui conferir, porque eu tinha colocado, deu 500 e pouquinhas fotos. E eu fui conferir o link que eu tinha mandado para a noiva. Vocês acreditam que a desgraçada apagou as fotos do momento do pai com a filha? Apagou as fotos da entrada da filha do noivo? Apagou as fotos da menina se emocionando? A única foto que tinha a menina era a foto da família do noivo, que estava a mãe, a irmã e a filha com ele e a noiva. Eu não sei que rolo que deu, se eles brigaram, se eles ainda estão juntos, eu não acompanho. Deixei até de seguir ela, mas só deu para perceber que nem toda noiva é vítima. Vocês perceberam aí? Não, tem noiva. Tem gente que é maluca, né? Gente maluca também casa. Gente escrota também casa. Nossa, fiquei puta. Que absurdo, juro. Esse aqui é um vídeo que quando eu tava abrindo a pauta, eu falei, meu Deus do céu, ela realmente... Universo de noiva sobre a visão de uma fotógrafa. Eu nunca vi ninguém falar que noiva também fede. O cheirão de tapioca. Vamos falar sobre isso hoje? Se você vai casar... Ser humano também fede, gente. Ser humano fede, ainda mais, porra. Tá ali toda embalada a vácuo pro casamento, não sei o quê, nervosa, suada, dá aquela suadora na virilha. Casamento é isso aí. E tem medo de ficar fedida no teu casamento? Fica aqui que eu vou te dar umas dicas. Entendi. É um pare de se odiar. Tá, entendi. É tipo assim, você vai ficar fedida, tá tudo tranquilo, amiga. Pode feder. Solta aquele peidão. E também vou contar um relato de um casamento em que eu vi isso acontecer e eu tive que resolver o problema. Também vou contar um relato de um casamento de uma fedida. Porque a cerimonialista simplesmente deu de ombros e fingiu que nada estava acontecendo para não atrapalhar o cronograma do casamento. Eu sempre falo que eu faço muito além de fotografar um casamento, né? Já fiz de tudo aqui. Vamos falar sobre a maratona que a noiva passa para chegar no casamento? E é impossível não ficar fedida durante tanto tempo, gente. Resolvendo tanta coisa, indo para lá e para cá. Se você mora no calor, vai casar no calor, provavelmente você vai ficar fedida e não tem muito que você faça.
Mas eu vou falar sobre a experiência que eu tenho como fotógrafa de casamentos e como que eu ajudo as noivas a resolver esse problema. Estava eu fotografando um casamento e eu percebi que a noiva estava fedida. Como? Às vezes eu chegava perto dela para conversar e uma hora E tinha vontade de morrer. Me dava uma ânsia de vômito. Menina, eu chegava perto dela pra conversar e de repente eu tinha um apagão, eu não lembrava mais de nada. Eu acordava assim, ó, meu Deus, o que aconteceu? E ela já tinha saído. E era só ela chegar perto de novo que eu. Ai, outra eu coitada. sentia um cheirinho estranho. Mas nesse dia muita gente estava fedida nesse casamento, porque o local que ela foi fazer a recepção Era no inferno. era um local muito grande e tinha muita gente. E apesar de ter muitas centrais de ar, aqui tava muito calor, né, aqui no Pará. E tava muito abafado, pós-chuva, aquele abafamento que fica. Mas, gente, eu vou falar uma coisa, assim. Aí o povo que mora em lugar frio vai falar, ai, que nojo, que tapioqueira, não sei o quê, Glória Groove. Mas, juro. Por que eu falei isso? Te amo, Daniel. Fiquei até nervosa agora. Lugar quente, gente. A gente normaliza duas coisas em lugar quente. Feder, eu acho que um pouco menos. Feder, eu acho que um pouco menos. Mas ficar suada é uma coisa que a gente normaliza em lugar quente. Ainda mais se for um lugar muito quente. Tipo assim, você acha que você vai para o Maranhão, você vai para Pará, você vai para lugares onde é 50 graus na sombra, e aí você vai se incomodar das pessoas estarem suadas? As pessoas estão suadas, é a vida, entendeu? Não tem muito o que fazer. E aí quase todos os convidados estavam fedidos. Mas uma noiva que todo mundo vai abraçar, cumprimentar, ficar fedida, é muito constrangedor. Essa noiva, ela teve making off, ela foi pro salão, ela fez foto com madrinha. Então foi toda uma maratona que ela teve desde de manhã. Eu acho que o último banho que ela tomou foi 10 horas da manhã. E o casamento dela foi 6 horas da tarde. Chegamos na recepção 8h30 da noite. Óbvio que ela tava fedida e óbvio que não era culpa dela. O que é que eu fiz? Cheguei pra cerimonialista, falei, mas ela não demonstrou, deu interesse Cheguei pra cerimonialista e falei, meu amor, você tem bom ar e um isqueiro? de resolver o problema, né? De chegar pra noiva, falar que ela tava fedida, pra gente ver a possibilidade dela sair pra passar um lenço umedecido na axila, passar um desodorante. Peraí, gente, que a gata da vizinha tá aqui. Ela chega, pede Nossa, tem uma coisa também, que tem gente que realmente fica com cheiro debaixo do braço, e aí tem que saber que tem que andar com desodorante e lencinho. Porque aí vai ter que ficar limpando o resto da vida. Entendeu? Ontem, na estreia do meu programa, eu achei em um momento que eu tava fedendo. E eu sou muito psicótica, né? Eu acho que gente gorda tem esse negócio, né? De feder. De ter. Na verdade, gente gorda acha que tá fedendo o tempo inteiro e normalmente não tá, né? E aí eu vivo com desodorante. E meu desodorante, ele é um desodorante bem carinho. Porque eu faço questão de gastar nele. Eu faço questão de gastar dinheiro nesse desodorante, porque eu sei, minha filha, que isso aqui eu não vou feder. Isso aqui é o olho da cara. Isso aqui é o olho da cara. Ah, eu vou botar no YouTube Shopping, será que tem? Mas isso aqui é Jesus na Terra. de cola, a gente tem que dar. Então, quando eu percebi que a noiva tava fedendo, eu cheguei pra cerimonialista e falei sobre o assunto. A primeira coisa que ela falou, não dá tempo. O casamento tem um cronograma. Na maioria das vezes, não é todos os cerimonialistas, mas alguns estão mais preocupados em cumprir o cronograma, né, pra não demorar muito, até porque o cerimonialista ele é Exato, eu acho que assim, foda-se o cronograma, a pessoa ela vai abraçar milhões de pessoas, é óbvio que ela precisa ir, sabe, 15 minutinhos. responsável por tudo, ele só vai embora no final da festa. Então, também acho que ela achou muito trabalho ajudar a noiva a subir numa escada, que era uma escada em L, muito apertada, e o vestido da noiva era muito grande. Mas eu pensei, cara, não dá. Se fosse comigo, eu ia querer ser avisada. Então eu aproveitei a brecha que ela deu, ela saiu pra resolver umas coisas e eu fui conversar com a noiva. Falei, olha, chamei ela no cantinho, óbvio, sussurrei no ouvido dela. Olha, eu acho que seria bom a gente subir, porque eu acho que você tá fedendo a CC. Aí ela falou, meu Deus, eu pensei que ninguém tivesse percebido. Eu também tô sentindo, parece que Ô, meu amor, se você tá percebendo, as pessoas em volta já estão desmaiando. eu tô fedendo as partes de baixo. Eu falei assim, olha, eu dei uma olhada aqui no cronograma do casamento e tem
algumas coisas que você precisa estar presente, mas você não precisa estar presente na hora que vai servir o jantar. Inclusive, você pode comer lá em cima. Ou deixar para comer depois, junto com o seu noivo. E foi essa a brecha que a gente achou. Logo, ela chamou a cerimonialista, ela falou, olha, eu achei uma brecha aqui. Um anjo na terra, né? Vamos combinar? E serve o jantar e a gente vai subir, que eu preciso tomar um banho. E foi isso que ela fez, tá? Ela tinha uma mala reserva com calcinha, outras roupas, desodorante. Então ela subiu. O vestido dela era tomara que caia, era um vestido que vestia por baixo. Então isso facilitou muito. A gente enrolou o cabelo dela numa touca. Sim, eu subi com ela lá no quarto, fui ajudar ela. E aí ela tomou um banho. Foi muito rápido. Dentro de 15 minutos ela já estava banhada, passando desodorante, perfume, com uma calcinha limpinha. Desceu para continuar o cronograma do casamento. Então era primeiro. Ai, gente, na boa, a pessoa que tá ali te fazendo, te dando apoio e não te ajuda nisso, juro, demite essa filha da puta, na boa. Foda-se o cronograma, a pessoa não tá bem, ela tá fedendo, isso aí pode trazer um problema sério pra ela Pô, o casamento é uma festa social, sabe? É isso, eu acho que tem gente que tem noção. A fotógrafa teve que fazer isso. As Que fotos bom que ela teve oficiais do noção, né, de casal, que ajudar. nós já havíamos feito, o cumprimento dos convidados, fotos com os convidados, teria um discurso ali da família, depois teria a dança dos noivos, discurso dos noivos, eles iriam fazer aquela brincadeira da gravata e jogar o buquê, iria ser servido o jantar e depois ia ter uma balada. Então, o que eu imaginei? Ela não vai aguentar ficar todo esse tempo, quer dizer, é humilhante ela ficar todo esse tempo fedida, cumprimentando as pessoas, com o vestido tomara que caia, que não dá pra disfarçar o cheiro. E isso é muito natural. Eu também, às vezes, fico fedendo de horas e horas em evento. Às vezes, evento que tem pouca ventilação, não é refrigerado. Isso é muito normal. E a dica que eu dou pra vocês é: tenham sempre na bolsa. Se vocês são noivas, se vocês vão casar, tenham sempre na bolsa, tá? Lenço umedecido, desodorante, talco. Sim, talco. Ajuda muito a disfarçar a catinga de CC. Se você não conseguir lavar, é só tacar talco debaixo do braço que ajuda. Levar outra calcinha, óbvio. E ter alguém de confiança que vá te avisar se você estiver fedendo, que tenha um bom senso. Aí vocês me perguntam, nossa, mas tu não ficou com vergonha de chegar pra noiva e falar que ela tá fedendo? Não, eu não tive vergonha. Eu tenho muito senso, eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu falo com as minhas noivas, sobre o meu trabalho. E eu gostaria de ser avisada, porque a gente não sente o próprio cheiro da gente. Nesse caso, até ela sentiu. E a noiva era uma boa pessoa, então eu me coloquei na pele dela, imaginei que eu não gostaria de ficar fedida no meu casamento e ter essa lembrança que, nossa, eu fiquei fedida no dia do meu casamento e cumprimentar quase 300 convidados fedendo a CC. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que bom, um anjo veio. Que a noiva não é a vítima. Vamos lá, mais uma vez que a noiva... Essa aqui é a história do plot twist. Plot twist. Mais um relato de casamento em que a noiva não é a vítima. Eu pensei muito em falar sobre essa história aqui porque a pessoa em questão, a noiva em questão, é uma conhecida. Bom, mas resumindo, o casamento dela seria um casamento civil no cartório. E ela me conhece há muito tempo, ela sabe que eu tenho uma criança com deficiência. E só pra deixar claro, eu levo a minha filha pra muitos eventos e eu sempre aviso os clientes e nunca ninguém reclamou dela. Ela fica quietinha, sentadinha, como uma convidada qualquer, mexendo no tablet dela. Ela tem hiperfoco em joguinhos, então ela fica quietinha a cerimônia toda, o evento todo. Ela nunca atrapalhou, nunca nenhum cliente deixou de me contratar por conta dela. E nesse dia em específico, eu avisei essa minha conhecida. Ela veio assim: cobre o meu casamento, mas me dá um desconto porque eu tô passando por certas dificuldades, eu queria muito registrar e eu Então não casa. amo tuas fotos. Eu sei que agora, ultimamente, o que mais a gente tem falado nesse canal é Tá Duro Dorme, né? Aí o povo fica, ai, eu acho um absurdo, não sei o quê, porque a gente falou isso no vídeo de ontem, né, da viagem, e aí o povo fica, ai, porque, então quer dizer que a pessoa pobre ela não pode viajar? Não, gente, não. Você pode, você só tem que saber que a quantidade de dinheiro que você tem vai te dar determinado acesso a uma coisa ou outra. O problema é você ir sem dinheiro nenhum e querer dividir cama em 3. Com pessoas que não querem. Porque se você for com 2 pessoas que estão topando, tá ótimo. Eu amo teu trabalho. E aí eu
Fiz um precinho maroto pra ela, né? Um precinho de amiga, coisa que eu não deveria ter feito e vocês vão já entender por quê. Ela sabendo que eu tenho uma filha que ela tem deficiência e que às vezes, quando não tem aula, eu preciso levar ela para os eventos, eu ainda avisei, olha, o teu casamento é durante a semana. Possa ser que eu precise levar a minha filha pro teu casamento, mas fica tranquila que ela não atrapalhe nada. Chegamos no dia do casamento, que foi no cartório, foi algo bem breve, muito rápido. Eu fiz as fotos, a minha filha ficou lá dentro da sala, não atrapalhou em nada porque ela ficou quietinha. Tinha outras crianças que fizeram barulho, a minha filha não deu um pio. Quando terminou a cerimônia, ela falou, a gente vai fazer uma recepção num café aqui perto da cidade, só que em uma cidade vizinha. Vai lá para fotografar. E aí eu falei que eu não tinha como ir, porque a gente não tinha combinado antes. Nessa época eu não tava com habilitação, e eu tava com a minha filha, e não, com criança não dá pra gente fazer coisas assim, né, da hora, de uma hora pra outra, tem que ter um planejamento, porque é uma criança, ela precisava comer, precisava trocar de roupa, enfim. Aí eu ainda falei pra ela, se você quiser, eu posso ir em casa, deixar ela e ir lá pro local, né, pedir pro meu esposo ir comigo lá pro local pra onde vai ser o seu café, vai ser bem rápido, você vai chegar, eu já vou chegar atrás. Só que pra ir até lá fica tanto. Nessa hora que eu falei do valor, ela já ficou, né? Ela já mudou a cara. Eu acho que ela pensou que eu fosse de graça, trabalhar de graça pra ela. Bom, mas enfim. Essa recepção, ela não foi mencionada em nenhum momento antes. Ela não foi combinada, foi de última hora. E ela queria que eu fosse. Não deu pra eu ir. Mas se ela tivesse acordado pra eu ir depois, logo depois, só passar na minha casa, deixar minha filha, e se ela tivesse me pagado o que eu cobrei, eu teria ido. Entreguei as fotos dela, ela nunca mais falou comigo. Percebi que ela deixou de me seguir e me removeu como seguidor. Uma semana depois do casamento, depois de eu entregar as fotos, depois de ela postar as fotos em todos os lugares e todo mundo elogiar muito as fotos dela, porque me mandaram print, ela gravou um story respondendo uma caixa de perguntas que eu acho que foi ela mesma que mandou pra... Eu amo. Gente, eu queria parabenizar a pessoa do Instagram que teve a ideia de criar a caixa de pergunta. Porque a caixa de pergunta, ela foi muito baseada naquelas perguntas anônimas que tinha até antes do Instagram. E aí você não sabe, quando você posta, você sabe quem é a pessoa que mandou, obviamente, mas você não saber se essa pergunta, de quem foi a pergunta, é genial. É genial. Porque isso muda tudo. Porque o que tem de gente que ela própria faz a pergunta para poder fazer a indireta, meu Deus, é genial, é genial. ela, Gênio. falando que tinha odiado as fotos do casamento, que foi o pior investimento da vida dela. E ela ainda disse assim, ainda bem que eu vou me casar no religioso daqui a um tempo, e aí sim eu vou ter as fotos que eu sempre sonhei. Ela ainda falou que o fotógrafo que fez as fotos do casamento dela no civil foi, como é que ela falou? Irresponsável e não foi fazer as fotos da recepção. Tinha uma decoração linda e nada foi fotografado porque simplesmente ele não foi. Ai, gente. Passou uns meses aí. Aí isso fica de aprendizado para quem é empreendedor e faz mais barato pro amigo. Eu cobrei R$300 para fotografar o casamento. Não, e é isso. Assim, fazer... Primeiro, eu acho que é até melhor, se for uma situação dessa, fazer até de graça. Mas assim, gente, tem que ser amigo de verdade. E amigo, assim, bem amigo, amigo tipo irmão, amigo que, em contrapartida, faria coisas pra você também. Que pra você também, você sabe que essa pessoa faz tudo pra você. Isso aí a gente tem duas pessoas no máximo na vida, gente. Agora, essa aí claramente é uma conhecida, uma fulana. Não é amigo, tá? Você tem que pensar que pô, tá doido, tá doido. Filha da puta ainda. Eu procurei bastante, tá, gente? Pra ver se tinha isso em algum lugar, os stories, não sei o quê. Não achei. Dela. 1 hora e pouco, porque ela se atrasou, eu entreguei 220 fotos pra ela e ainda entreguei um vídeo lindo. Lembrando que ela dizia ser fã do meu trabalho, amava o meu trabalho. Meses depois, realmente, ela casou no religioso. Ela amava o desconto que você deu. Contratou o fotógrafo mais caro, mais top da cidade. Eu também amo o trabalho dele. Ainda tem isso. Pra você, ela não valoriza o seu trabalho, mas depois vai pagar outro, ela vai pagar 3 vezes o que ela te pagou. E ela fez vários posts, fez indicação, dizendo que foi o melhor investimento da vida dela, que ele realmente é o melhor fotógrafo da cidade, que ele foi, assim, impecável com ela, com o marido dela,
E de mim, que era conhecida, que era amiga dela, né, colega dela, ela só falou mal. Essa é uma história de noiva, mas também é uma história que sirva de lição pra gente evitar fazer trabalho pros conhecidos da gente. Ou então, cobre o valor justo que você cobraria para qualquer outro cliente, porque é certeza. Se você for trabalhar para alguém, prestar serviço para alguém que você conhece, é certeza que essa pessoa vai te dar dor de cabeça, vai falar mal de você, não vai querer te pagar ou vai te pedir desconto. Mas, lembram do vídeo que eu gravei? Até aqui é uma anedota, né? Tipo assim, ai, tem toda uma lição de moral. Mas aí o negócio vai descendo a ladeira. Falando que eu fotografei o casamento de uma conhecida na amizade por R$ 300, o casamento no civil, e que ela ficou chateada porque eu cobrei para ir fotografar na recepção, a qual ela não tinha me avisado que teria, e que depois ela ainda fez um exposed lá no Instagram dela, falando que ela havia detestado, que foi o pior investimento da vida dela, que ela odiou as fotos, e que no casamento religioso ela iria contratar um outro profissional, o melhor da cidade. Ela odiou tanto a minha foto, que as fotos que eu fiz, cobrei R$ 300 para fotografar um casamento no civil e dei 200 fotos para ela. Entreguei no mesmo dia, aliás, tá? E ela pegou a foto que ela odiou, uma das fotos, né? Uma das 200 fotos, e fez um quadro enorme e colocou na casa dela. Que, inclusive, todos os vídeos que ela grava, aparece esse quadro enorme, que custou muito mais que R$ 300 da foto que ela odiou. E o quadro é o Leão de Judá. Do pior investimento da vida dela. Pois é, ela mandou mensagem pra mim lá no Instagram. Mandou mensagem lá no Instagram, me desbloqueou, porque ela me bloqueou pra falar mal de mim no Instagram dela. Dizendo que viu o vídeo que eu tinha feito mencionando ela. Em nenhum momento eu mencionei o nome, dei características físicas, e muito menos nem dela nem do marido dela. Falou que se sentiu ofendida com os comentários. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu nem te respondi lá pra gente não discutir, porque senão tu pega print e me processa, porque é o que tu adora fazer, né? Processar o povo. Amiga, eu não tenho culpa das pessoas estarem falando mal de ti aqui no TikTok, não. Olha que o povo nem te conhece. Eu só contei o que você fez comigo, tá? O problema não é eu falar o que você fez comigo. O problema foi o que você fez. Ela falou que vai pedir pra te retirar o vídeo judicialmente. É o famoso, estou muito chateada de você não ter gostado da coisa escrota que eu fiz com você. Eu tô revoltada. Eu tô muito mal com a maneira que você me tratou por eu ter te tratado mal. Tô muito triste. Não esperava isso de Pode você. ir, amiga. Vai lá, eu passo até o link do vídeo pra você. Eu nem falei tudo que aconteceu, tá? Mas agora eu vou falar. Eu vou dar motivo pro povo falar mal dela. Gente, no dia que a gente conversou, eu falei assim, olha, o teu casamento durante a semana não tem com quem fica com a minha filha. Ela vai pra escola enquanto eu trabalho. Mas sabe como é que é a escola, né? Às vezes acontece de no dia, ai, mãezinha, hoje não vai ter aula, faltou um professor, faltou água, faltou energia. Foi o que aconteceu no bendito dia. A menina ia sair 3 horas da tarde. O casamento era 4. Ela foi pra escola, saiu 3 horas da tarde, porque faltou água na escola. Eu avisei pra essa vaca que eu ia ter que levar a minha filha caso acontecesse isso. E eu levei ela pro casamento. Ficou de boquinha fechada, no tabletzinho dela no mudo, não deu um pio, ficou num cantinho, não apareceu em uma foto e nenhum vídeo. Mesmo assim, a vaca que me conhece, tá? Que até eu super indicava o trabalho dela pras pessoas, ficou o casamento todo olhando torto pra minha filha, olhando feio pra minha filha. E eu não falei isso aqui porque eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas, gente, eu nunca dei motivo pra essa mulher pra ela me odiar tanto. Nunca dei motivo pra ela, nunca falei mal dela. Muito pelo contrário, indicava o trabalho dela. Dei desconto pra cobrir o casamento dela. Dei super desconto. Entreguei tudo com máxima qualidade, excelência. Dei o meu melhor pra entregar as fotos dela. Tanto que ela pegou e mandou fazer um quadro da foto. E do fotógrafo que ela pagou, o melhor da cidade, ela não tem quadro dessas fotos que ele fez. Eu já levei a minha filha em casamento de médico. Já levei aniversário em casa de juiz. Já levei em aniversário de filho de médico. Já levei minha filha em formatura de direito, porque era durante a semana, aconteceu a mesma coisa. O cliente estava ciente do que podia acontecer. Eu tinha que levar. Ela sempre fica quieta, calada. Ela nunca fala nada. E, aliás, ela é super bem tratada, tá? No último aniversário que eu fui,
era na casa do juiz. O juiz sentou do lado dela pra oferecer comida pra ela, mesmo eu levando a marmitinha dela. Nesse dia a gente foi tão rápido. Olha só, até a dona do cartório, que eu sempre fotografo lá, a dona do cartório ama minha filha. Sempre quando vê, oi mocinha, tudo bem, não sei o quê. E não tem um A pra falar, ela nunca reclamou, nunca. Nem um cliente nunca reclamou. Mas a minha conhecida ficou olhando feio pra minha filha. Por isso que eu disse que eu não ia levar ela pra recepção. Porque senão a minha filha ia querer comer, não tinha comido, ia querer fazer xixi, podia acontecer dela querer água, e a bonita fazer o quê? Me humilhar lá. Porque conhecido faz assim, ele não te ajuda, ele te humilha. Aí quando eu falei do valor pra bonitona, ela disse que não precisava mais eu ir não. Porque ela queria que eu fizesse de graça, né, na amizade. Aí eu não dei motivo suficiente pra ninguém falar mal de ti no vídeo, amiga. Mas agora eu tô dando. E quem deveria te processar era eu. Porque você, óbvio, você pagou pelo produto, pelo meu trabalho, você tinha todo o direito de falar mal, falar que não gostou. Tudo bem. Mas aí, você me fez passar um constrangimento porque nossa cidade é um ovo. E quem te conhece, me conhece, sabe que foi eu que fotografei teu casamento. Tá? E você... Ai, gente, na boa. Eu amo que a pessoa... Ela própria pode fazer exposed. A outra não pode. A outra tem que ficar bem caladinha. Entendi, faz bastante sentido. falou coisas absurdas. Eu acho que tem a moça que me mandou, tem até hoje os vídeos salvos do que tu falou de mim. Das minhas fotos. Arranca a merda Me manda. desse quadro aí da tua parede. Eu não vou apagar o vídeo, eu não vou... Eu ainda vou postar esse vídeo aqui. E é isso. Aprendam, tá? Quando a gente é besta pros outros, no final, a gente que leva. A gente que é o besta, tá? Não sejam besta pra ninguém. Eu fotografei o casamento de uma conhecida. A noiva que falou mal do meu trabalho foi presa. Vocês lembram que eu fotografei o casamento de uma conhecida por 300 reais? Entreguei 200 fotos. E que ela passou a cerimônia toda olhando torto pra minha filha, a qual eu falei que talvez eu teria que levar. E ela disse tudo bem. E que depois ela fez um exposed no Instagram dela, falando que odiou as minhas fotos, mesmo ela fazendo um quadro de 200, 300 reais, 400 reais, não sei, um quadro muito grande, muito bonito, da foto que eu fiz e que ela disse que odiou. E que eu disse que eu não iria fotografar a recepção do civil dela de graça. Né? Eu não disse assim, bem, eu falei que eu iria cobrar, né? Eu iria em casa deixar minha filha e iria cobrar. Que pena. Não vai poder me processar? Dentro do presídio não tem? E aí eu gravei o vídeo falando, contando a história, que ela me bloqueou, que ela falou mal de mim no Instagram, que isso, que aquilo, falou que ia contratar um fotógrafo melhor, falou que os 300 reais foi o pior investimento que ela fez, mas ela não falou que eu cobrei 300 reais. Aí eu gravei um vídeo aqui falando e ela me ameaçou de processo. A pessoa que eu super indicava, que ela dizia que amava meu trabalho, que era fã, que sabe que eu tenho uma criança com deficiência, que eu preciso trabalhar para sustentá-la, para bancá-la, para pagar os tratamentos, ela disse que ia me processar, mesmo não citando o nome dela. É porque ela já estava com medo. E tem um mês, mais ou menos, gente, ela foi presa. Ela foi presa, acusada de estelionato. E eu não sabia disso. Eu descobri agora, no final de semana, agora que eu fui trabalhar. E uma cliente que me conheceu a história aqui do TikTok, falou, ela foi presa. E eu tô em choque. Eu não vou dar muitos detalhes, porque tá nas páginas de fofoca da cidade. Pra quem não sabe, eu moro em Castanhal, Pará. Então, se vocês forem nas páginas de fofoca, vocês vão ver que provavelmente vai ter lá, né? Não sei se em todas tem, mas provavelmente tem falando sobre uma estelionatária que foi presa. Pois é, a bonita. Mas eu não vou falar muito, gente, porque o marido dela ainda tá solto, ele não foi preso. Ele sabe de tudo que ela faz, a família sabe de tudo que ela faz, mas eles ainda estão soltos. Então, não vou falar quem que é, mas ficou aí no ar. Foi presa, gente, e acabou o negócio do processo. Ela não vai processar, gente.
ela não vai me processar nunca na vida, sabe por quê? Porque se ela me processar e eu pegar o direito de expor ela em rede social, outras pessoas que ela fez mal, que ela, tipo, roubou, vão aparecer. Aí vai ser pior pra ela. Vingada. Tô me sentindo vingada. Por mais que não tenha nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, foi ela que fez, ela foi presa porque ela, né, cometeu alguns crimes. Ai, de certa forma, eu acho que vocês também vão gostar de saber dessa notícia. Mas, pelo bem dela, pelo bem dos filhos dela, eu espero que ela aprenda, né, com esses erros dela e volte pra casa, se seja uma boa pessoa, uma boa cidadã e crie os filhos dela sem roubar ninguém. Olha, nunca a expressão fofoca pela metade quase mata a fofoqueira fez tanto sentido. Por favor, se vocês começarem a procurar, eu não procurei, eu não vi até o final esse vídeo. Não botem o nome dela aqui, que eu não quero ser assassinada. Por favor! Meu Deus, aonde eu me meti? Só tenho 15 anos.